Ang sabi ni Pablo doon sa 1:27, na kayo magkaisa sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Paano naman tayong magkakaisa kung hindi ko nababalitaan yung pananampalataya nyo dyan at hindi nyo nababalitaan yung pananampalataya namin dito? Para masabi natin na nagkakaisa tayo, dapat na ikukumpara mo pananampalataya nyo sa pananampalataya ng mga Pilipino. Na verdade, essa foi a primeira vez que o time de produção do MCJ Pro foi inteiro do Brasil, de brasileiros. Então, nós conseguimos colocar em prática o que nós aprendemos, o que nós vimos. Alguns de nós tínhamos esse sonho de ter esse dever como um membro do time de produção. Eu, particularmente, desde a minha infância, eu via nas exposições da Bíblia com o irmão Eli, o time de produção inteiro de filipinos. Então, quando eu vi acontecendo o evento e vi todos nós trabalhando juntos, colocando em prática o amor que nós aprendemos, a entender a harmonia entre a Irmandade, isso me fez me sentir muito bem. Eu oro a Deus sempre para Ele me dar força, saúde, para que eu possa cumprir a cada dia dentro da igreja o pequeno dever que Ele tem me dado. A minha alegria é servir os irmãos e a nossos semelhantes. Como os antigos, os nossos irmãos passados, no tempo de Paulo, tiveram essa motivação de ver o apóstolo Paulo pregando e a atitude dos apóstolos, porque eu me espere no cuia, através da doutrina que ele passa, os exemplos que ele passa como irmão, como pregador. E sou muito grato a Deus porque Deus tem colocado no verdadeiro pregador a sua verdadeira igreja. Eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Quando eu estou aqui eu me sinto bem, né? Eu e minhas amigas. Vocês tratam, a igreja aqui trata a gente muito bem, entendeu? São muito educados, tratam a gente bem e a gente gosta. Por primera vez que estoy participando, que he asistido a este evento que se ha promocionado a mucha gente que necesita. Me llamaron por teléfono, es por eso que estoy acá. Dios habrá querido que esté, que venga, que participe en todo esto, ¿no? Estoy tan agradecida con Dios de haber conocido mucha gente. Por primera vez que se me presentó esto a mí. Estoy tan agradecida y quiero volver a participar. Estuvo todo bello, la comida bien. Es una experiencia que uno tiene para sí mismo poder ayudarme. Bueno, el respeto de la tienda gratis me ayuda muchísimo a mí, porque yo soy de familia pobre, de familia de pocos recursos. Tengo 11 hermanos. Esto me va a ayudar por lo menos a sostenerme unos 2 días, porque yo trabajo para el día nomás con mi mamá. Y bueno, le agradezco harto al hermano que siga haciendo todas estas actividades, ayudando a más personas que lo necesitamos en verdad. Y que Dios me lo bendiga y que sigan adelante. Gracias, muchas gracias por todo esto. Agradecerle al hermano Daniel por todo este proyecto que se está haciendo, y así como tantas personas como yo también quisiera que invite a varias personas, ¿no? Y esto crezca más y que la gente, digamos, venga a conocer la palabra del Señor. Bueno, hermano Daniel, no lo conozco personalmente, pero he escuchado hablar mucho de usted. Y bueno, espero que siga adelante y con esa actitud que tengamos más gente a nivel mundial y esas personas que vengan a escuchar la palabra del Señor. Kaya nga makikita mo no?
Pagka nag-awitan sila, mga kapatid, awitan tayo. Pag tumayo na yan, ipakita sa ganito, lingkod tayo na Kristiyano, pag-ibig na itinuro, siyang dapat isa puso. Meron niyang pagpapahayag ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. At kaya mahalaga yon kasi mayroon tayong dapat na maabot. Dapat na maabot natin ang pagkakaisa ng pananampalataya. At magkaroon tayo ng pakikisama sa lahat. May pakikisama ang nandito sa Pilipinas sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano man ang wika, ano man ang lahi, ano man ang kulay, magkakaiba man tayo ng salitang sinasalita, pero magkakaisa tayo ng pananampalataya sa harap ng Diyos.